Controle biológico, agroflorestas, esse é o papo da questãozinha da UFPR 2023, um papo bem atual que, cara, tem caído demais nos vestibulares e a gente precisa ficar ligadão. Então vamos fazer aquele comentário, uma questão não muito difícil, as alternativas inclusive ajudaram bastante, mas trouxe aqui figurinhas, trouxe alguns outros exemplos para a gente estar comentando e trocar uma ideia, beleza? Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera. A questão tem aqui como, introduçãozinha, o uso em larga escala de agrotóxicos no cultivo de alimentos tem consequências negativas para o ambiente e para a saúde dos consumidores. O Brasil é um dos países com maior consumo de agrotóxicos e a exposição aos agrotóxicos pode causar uma série de doenças. E aí, galera, ele quer aqui, a respeito das alternativas disponíveis, o uso de agrotóxicos, é correto afirmar que. Então vamos lá, de cara eu tenho as possibilidades aqui, ele está trabalhando sempre com duas possibilidades, controle biológico ou agroflorestas. Então repare que essa aqui é controle biológico, agrofloresta, controles biológicos, beleza. Então o que acontece? Quando a gente fala do controle biológico, a gente está falando principalmente do manejo aqui de espécies com o intuito de, diminuir a população de uma determinada praga, o que for, tá? Pensando principalmente em insetos, quando essa praga for um inseto, a gente utiliza muito outros organismos que predam esse inseto, beleza? E, cara, outra relação que é muito bacana, além da predação, é do próprio parasitismo. Por quê? Porque o cara, quando ele é parasita, ele tem aquele hospedeiro específico e essa relação muito íntima faz com que a gente tenha uma tranquilidade maior que essa espécie introduzida, ela vai de fato parasitar essa praga que está afetando aí o teu cultivo, beleza? Mas aí vem a pergunta, sempre dá certo? Nem sempre dá certo. Trouxe aqui o exemplo, do sapo cururu. Olha o tamanho da chapoca desse bicho, filho. Chega a 1 quilo, o bicho é grande, mas o tamanho é forte para dadéu, E aí, qual é o grande lance? Os caras trouxeram aqui o sapo cururu, trouxeram não, levaram para a Austrália com o intuito de se alimentar de um besourinho que, meu irmão, estava acabando com as plantações de cana-de-açúcar lá do local. Só que, meu irmão, o bicho comeu tudo, menos o tal do besouro. Meu irmão, esfomeado, filho. Comia tudo. E aí acabou tornando-se um problema. O sapo cururu, que foi levado para resolver o pepino, virou o problema lá na Austrália. E até hoje, os caras têm que correr atrás aí de diminuir a população do sapo cururu. Beleza? Inclusive, estão apelando para um vírus. Então os caras já partiram lá para o controle biológico usando, trabalhando com a microbiologia. Então, meninos, qual o grande lance? Tem que ter muito cuidado na hora de manejar esses caras. Você não pode utilizar, não pode introduzir qualquer espécie. Lembra que isso caracteriza muito o que chamamos de poluição biológica com a introdução de espécies exóticas ou até mesmo as espécies que são chamadas de invasoras, espécies que não são naturais daquele local e que muitas vezes encontram ali um ambiente totalmente favorável, como por exemplo a falta de um predador, beleza? A gente tem essa relação aqui no Brasil muito característica com o caramujo africano, que trouxeram para cá com o intuito de nos servir escargot. A gente olhou aquela coisa meio desgrenhada, aquele caramujo, aquele negócio nojento pra caceta, não curtimos. Os caras fizeram o quê? Pegaram as produções e jogaram fora, meu irmão. E qual é a característica do molusco, gente? O cara é monóico. Ele tem as duas gônadas, hermafrodita, mas ele faz a fecundação cruzada, ou seja, os dois caramujinhos engravidam, meu irmão, quando rola a reprodução. Olha só, e ele bota 1, 2, 3, 5 ovos? Não, ele bota centenas de ovos. Então, quando chega o período de reprodução, os caras pipocam. Aqui no Rio de Janeiro, a gente sofre muito com caramujo africano em algumas regiões. Papo de você olhar para um muro, cara, e ver o muro tomado de caramujo africano. Coisa de maluco, beleza? Fora que eles arrebentam, também jardins e tudo mais, e podem transmitir doenças. Olha só que lambança. Beleza? Então a gente tem essa situação muito característica. Tem que ter cuidado, tem que ter um estudo e muito preciso para você realmente tomar a decisão de manejar e utilizar uma determinada espécie como um controlador biológico. Beleza? Tranquilo? Então, galera,
O outro exemplo, já um exemplo positivo, né, a gente vai fazer o controle biológico para evitar doenças, tá? A gente está falando aqui em relação à produção agrícola, mas eu posso utilizar. Eu trouxe a foto do Aedes, porque o Aedes, né, que a gente infelizmente conhece muito bem, né, o cara carrega no lombo quem? Né, o vírus da dengue, Zika, febre amarela, chikungunya, desgramento, Highlander aqui, meu irmão, que carrega todo mundo no lombo. E aí, o que os caras sacaram, meu irmão? Que tem uma bactéria que é comum nos mosquitos, que é do gênero Wolbachia, ok? Que ela dificulta a proliferação do vírus no interior do mosquito. Olha que bacana. Então, esse mosquito, ele não morre, não desaparece, mas ele acaba o quê? Deixando de transmitir doenças. Pô, já está de bom tamanho, né? Então é essa a ideia da Wolbachia, né? Então eles começaram a cruzar, né? Vou introduzir a Wolbachia e forçar o cruzamento deles com outros mosquitos que têm também Wolbachia, ok? E assim, né? Você diminui os índices de transmissão da doença. Maneiro? Então, galera, isso também não foi utilizar aí uma bactéria para impedir a proliferação do vírus, não deixa de ser um controle biológico. Você utilizou um organismo vivo. Maravilha? Então, galera, vamos lá para a questão, depois desses dois exemplos aí, um positivo, outro não tanto, né? E aí o que acontece? Ó, letra A. O controle biológico de pragas propõe conter a proliferação de pragas utilizando seus inimigos naturais, como predadores e parasitas. Pô, curti. Cara, a A já tá certa. A A já tá certa, vamos marcar. Vamos ver por que as demais não estão legais? O cara fala na B de agroflorestas. Tá? Talvez a agrofloresta seja um conceito mais recente do que o controle biológico, principalmente em provas, tá? Aqui no Rio eu nunca tinha visto, na UERJ, né? E no Enem eu também não estou lembrado de agrofloresta, tá? Pelo menos nas provas de biologia. Mas vamos lá. Ele diz que as agroflorestas são constituídas por monocultura. Aqui ele já lambuzou, né, cara? Pô, se você tem uma agrofloresta, não vai ser uma monocultura, filho. A ideia, de fato, é você unir, né, inúmeras espécies essas nativas e espécies essas que você tem interesse, né, na produtividade, para você, meu irmão, ir naturalmente combinando as características para fazer manutenção da qualidade do solo, ok? Para você não precisar a utilização de tantos agrotóxicos. Então o cara viajou aqui logo na ideia da monocultura, beleza? Na C, ele diz que o controle biológico de pragas prevê a utilização apenas de agrotóxicos que não apresentam risco à saúde humana. O duro é você ter esse agrotóxico aqui, que não tem risco. Cara, todos acabam tendo riscos, ok? E a ideia não é essa utilização. A ideia é não utilizar agrotóxicos, e muito menos, né, achar que nenhum deles vai, de fato, ter risco à saúde. Todos acabam apresentando, beleza? D. Nas agroflorestas, são utilizados agrotóxicos apenas para pragas resistentes, em quantidades mínimas e apenas uma vez por ano. Cara, a ideia das agroflorestas é você não utilizar também os agrotóxicos, tá? Lembrando que as agroflorestas são muito indicadas aí, principalmente para produção familiar, ok? Né? Pequenos, você acaba não tendo aquela produção gigantesca, é difícil, né? Seria um sonho, né? Mas não é bem a realidade de achar que você vai fazer aí, né, a produção em grandíssima escala, ok? Com agroflorestas, né? Infelizmente, isso ainda não é possível, tá? Então, de fato, a ideia não é utilizar, e sim, como eu falei, combinar as características, né, dessas espécies que estão tanto compondo aí, né, a parte nativa, quanto o que você quer produzir. Beleza? E na E, ele diz que no controle biológico de pragas são utilizadas sementes geneticamente modificadas. Aqui ele viajou muito, né? Falou de, né, transgenia praticamente aqui, né? Então não tem nada de semente geneticamente modificada. A ideia de fato é utilizar, né, organismos vivos para controlar outras populações. Maravilha, galera? Tranquilo? Então, assim, uma questão, como eu falei, o conceito bacana, um conceito atual, muito falado ultimamente, né? Ele facilitou nas alternativas, porque assim, as outras alternativas estavam bastante erradas, tá? E o grande lance é esse: estudem, porque, meu irmão, essa parte aí de preservação ambiental, tudo mais, é muito falado em tudo quanto é prova. Beleza? Vamos com tudo, até a próxima.